Project Power foi o último filme lançado pela Netflix e tem chamado bastante atenção graças à sua premissa bem interessante. E se você pudesse tomar uma pílula mágica que te daria durante 5 minutos um super poder? Nós já vimos alguns filmes com uma premissa semelhante, essa ideia da pílula mágica que dá superpoderes, cria um super-humano, e é claro que essa premissa vai continuar sendo algo interessante e tudo depende de como essa premissa vai ser apresentada e desenvolvida dentro de uma história. Esse filme chamou bastante atenção nos últimos dias e eu decidi fazer um vídeo analisando não só a estrutura dessa história, mas também para dizer para vocês alguns pontos que eu acho que são interessantes que esse filme levanta e, além desses pontos, também as partes negativas do filme, que não são poucas. Uma das primeiras coisas que você vai perceber é que os diretores, eles estão muito conectados ao mundo frenético em que vivemos hoje. Quando a gente pega a premissa de Project Power, a gente já tem ela sendo apresentada o mais rápido possível, então ela é o ponto mais importante dentro do filme, é justamente essa pílula que dá para as pessoas esse superpoder. Só que tem um porém, nem todas essas pílulas vão resultar nas pessoas um superpoder, e isso pode trazer a morte instantânea, visivelmente traz vários danos, como toda nova droga que está sendo apresentada, então pode ser criado esse paralelo aí. Mas além dessa questão, nós somos apresentados a alguns personagens e a linha estrutural deles dentro da história é bem simples, mas ao mesmo tempo efetiva. Uma coisa que é fato, Project Power é aquele tipo de filme para quem está buscando um filme leve, um filme de ação e um filme que tem uma premissa divertida e que vá sendo levada. O filme tem um pouco de comédia, o filme tem vários momentos de respiro, momentos conectados ao mundo de hoje, então ele é um filme que tem justamente esse intuito. Eles não tentaram aqui revolucionar a história do gênero. O que eles fizeram foi pegar vários aspectos que são interessantes para o público hoje e apresentar dentro de um filme de quase 2 horas. E isso é uma coisa que os streamings vêm realizando cada vez mais. Uma das coisas que acontecem de fato nas estruturas e nos investimentos dos streamings é analisar o que o público gosta de assistir, o que esse público está sempre buscando. Não é muito difícil imaginar que Project Power, ele pega alguns desses elementos e traz para sua história. Um deles é essa questão da pílula mágica que faz com que as pessoas virem super-heróis. Eu nem preciso falar o quanto a temática do super-herói é poderosa até hoje, por mais que algumas pessoas considerem que essa é uma temática que já foi desgastada, que já foi levada até o máximo, esse ainda é um tópico muito forte. Além disso, não só os poderes, mas também a questão do super-humano, o que esses super-humanos vão fazer com isso, então como o crime vai acontecer e como a lei vai lidar com isso, isso também sempre é um ponto importante. E além da questão do super-herói, tem a coisa do tráfico, que a gente pode ver pela Netflix, que é um assunto muito pesquisado, que as pessoas têm muito interesse. As pessoas gostam de ver documentários e séries que tratem sobre as drogas, o combate contra as drogas, o crime organizado, todas essas questões. Então o filme bebe também bastante dessa fonte, talvez não da melhor forma possível, mas bebe. Nós temos 3 personagens que são os mais importantes dentro da história. Nós temos um ex-soldado que teve a sua filha raptada e ele precisa encontrá-la. Nós temos uma personagem jovem, talentosa, mas que não tem grandes condições financeiras, a sua mãe está doente e aí o que ela faz? Ela vende aquelas drogas para conseguir juntar o dinheiro. E nós temos um policial que está tendo que enfrentar esse sistema corrupto e várias pessoas fazendo uso dos poderes para cometer crimes. E o que ele faz? Ele começa também a usar essa droga para tentar combater isso tudo de igual para igual. E são esses 3 personagens que fazem a história avançar. Então um dos personagens precisa encontrar sua filha e vai fazer de tudo para isso. A outra personagem quer sustentar e ajudar a sua mãe e ela vai fazer de tudo para isso. E o policial quer bater de frente com essa nova droga e ele vai fazer de tudo para isso, mesmo que ele tenha que consumi-la. Uma das coisas que eu acho interessante é que o filme está muito conectado ao mundo em que a gente vive hoje. A gente vê que os conteúdos estão a maior parte do tempo sendo consumidos com uma velocidade acelerada, às vezes 2 vezes mais, então as pessoas estão sendo o tempo inteiro sobrecarregadas de informações. E aí, como os filmes lidam com isso? Esse é um debate bastante interessante, eu tenho comentado com alguns amigos que a gente vem percebendo que os novos filmes, os filmes lançados principalmente dentro de streamings, eles geralmente têm um ritmo
ritmo muito forte, um ritmo frenético, muitos cortes, pouco tempo de respiro, pouca atmosfera sendo criada, muito mais nesse lugar frenético que é muito parecido com a forma com que a gente consome o conteúdo hoje em dia. Isso nem sempre é ruim. Eu, particularmente, sou um grande fã dos irmãos Safdie, por exemplo, e eles têm filmes que conversam muito com os tempos de hoje. Só que, é claro, todo momento histórico, toda a época em que nós vivemos, eles influenciam diretamente a arte, e aí com isso nós vamos ter filmes muito bons e outros filmes nem tão bons assim. E eu acho que, infelizmente, o Project Power, ele vai muito mais nessa direção de um filme que não me agradou muito. Eu acho que o filme, ele tem uma premissa interessante, só que todo filme, ele não pode depender de só uma premissa, e ele também não pode depender só da motivação inicial dos personagens. É a sequência de ações que vão acontecendo, a sequência de encontros que a gente vai tendo dentro de um filme que faz ele ser interessante. Como aquela história é desenvolvida, quais são as motivações daqueles contadores de história para falando sobre um tema como esse, para apresentando algo do tipo pra gente. É claro, muitas vezes a proposta pode ser apenas ter mais cenas de ação, mas você vai perceber assistindo ao filme que esse não era o único intuito dos diretores e dos realizadores. Visivelmente eles queriam contar um pouco mais de história, visivelmente eles tocam em alguns assuntos que consideram importantes, alguns temas que são sociais, temas que são importantíssimos de ser discutidos, mas tudo fica num campo muito superficial. É quase como a gente tivesse várias e várias pílulas de sequências de ação acontecendo ao longo do filme, várias pílulas de comédia, algumas pílulas de drama, e o que acontece é, nós não temos muito desenvolvimento, nós não temos a sensação de estar assistindo uma história que consegue se complementar. Isso também se dá quando a gente pensa no desenvolvimento dos vilões. Se você já assistiu ao filme, você sabe do que eu tô falando. É uma coisa também superficial. E eu acho que um filme que se propõe a uma temática tão fácil de se conectar com o público, ele tinha a possibilidade de aprofundar muito mais. Porque em 5 minutos de filme a gente já entendeu qual é a proposta, nós já entendemos qual é essa temática, e aí a partir daí nós queremos ver a história. Então eles tiveram essa oportunidade, mas infelizmente eles acabaram não conseguindo desenvolver isso tão bem. Quando a gente pega cada um dos núcleos, a relação de cada um dos personagens, você vai perceber que, infelizmente, eles não conseguem construir uma coisa tão interessante assim, eles não conseguem aprofundar muito bem aquelas relações. Isso também se dá com os diálogos, que tem ali visivelmente uma função de só fazer a história avançar, não necessariamente estar o tempo todo contando algo a mais. A gente percebe que talvez a trama como um todo não possibilitasse diálogos um pouco mais elaborados, e tudo bem, é aquilo que eu disse pra vocês no começo do vídeo. Depende muito da experiência que você tá procurando. Eu acho que é exatamente isso que os streamings vêm tentando fazer ao máximo, que é entregar o máximo de conteúdo possível para o seu público continuar na plataforma e, ao mesmo tempo, beber de várias fontes diferentes, né? Entender o que o público está buscando. Por isso que quando você vai ver o que está no top 10, geralmente os temas não mudam. O que mudam são os títulos dos filmes, os títulos das séries, mas as grandes temáticas que o público costuma ir atrás continuam as mesmas. E isso tem um lado positivo e um lado negativo também. O importante é a gente ter consciência de que esse é um movimento que vem se expandindo e acontecendo cada vez mais. Nós tivemos, por exemplo, um filme que vai na contramão dessa direção, lançado também pela Netflix, que é o Irlandês, que, na minha opinião, é claramente um confronto do diretor Scorsese a esses filmes que ele mesmo considerou superficial. Eu não estou dizendo que filmes de super-herói são superficiais, mas, na minha opinião, claramente o Irlandês teve como proposta apresentar um filme que tinha um ritmo muito diferente, que lidava com o tempo de uma maneira muito diferente e que nem sempre estava disposto a entregar ao público aquilo que a gente esperava. Em Project Power, a gente vê um filme que talvez tenha tido a intenção de entregar tudo que o público queria de uma forma muito rápida, elaborada. Os efeitos especiais em alguns momentos são bons, em outros não são tão bons assim. Parece que eles tiveram esse impulso e essa necessidade de entregar absolutamente tudo para o público. E aí o que acontece é, você pode ter uma experiência interessante? Claro, você pode, mas eu acho muito difícil você continuar pensando nesse filme 5 minutos depois dele ter acabado.